Olá, produtivo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel e esse é um vídeo para te mostrar o WorkOS na prática. Ok, vamos voltar um passo aqui só para a gente entender o que é exatamente o WorkOS. O WorkOS é um sistema para pequenas, médias empresas e freelancers que a gente desenvolveu 100% no Notion e ele vai te ajudar a organizar vários aspectos da sua empresa, principalmente se você tem uma empresa de pequeno e médio porte, tem um trabalho em uma equipe que não seja assim de 30, 40, 50 pessoas. É um sistema desenvolvido para pequenas, médias empresas e empreendedores solo em geral, beleza? Bom, no case de hoje, a gente vai mostrar o WorkOS para uma agência de marketing. Ok? É claro que o WorkOS funciona para vários segmentos, inclusive aqui para o Produtive.me, né, que é uma empresa que trabalha com consultoria, trabalha com criação de conteúdo, mas o WorkOS é flexível o suficiente para atender sua agência também, e a gente vai te mostrar na prática. Lembrando que a gente continua trabalhando, desenvolvendo novos módulos, novas funcionalidades, então se você estiver vendo esse vídeo muito no futuro, algumas coisas podem ter mudado aqui, né? O layout, podem haver novos módulos aqui, então fica tranquilo, quando você compra o produto, você tem acesso a uma vasta documentação em vídeo, onde você vai aprender a usar cada um dos módulos e a gente continua trabalhando e, enfim, evoluindo o produto aqui, ok? De toda forma, caso você não saiba nem o que é o Notion, você pode ficar tranquilo também. A gente desenvolveu uma forma aqui onde você tem um sistema, independente se você sabe usar o Notion ou não, é tudo muito funcional, muito simples e você não tem que ficar programando nada no Notion, tá? E se você não conhece o Notion, fica tranquilo, a gente vai te mostrar aqui a navegação, o processo, então você vai ver que é muito simples, é como se você estivesse navegando num site. Então, para a gente começar, pensando aqui numa operação de uma agência, imagina que é uma agência que a gente está começando. Qualquer empresa, na verdade, para que ela exista, ela precisa de clientes, seja o que for o cliente para você. Seja um cliente é um usuário do seu sistema, ou seja o seu cliente alguém que vai pagar por algum produto ou serviço. E aqui no WorkOS, a gente tem um módulo dentro do comercial, dentro aqui da página de lead, tá? Então, o que é exatamente um lead, né? Um lead é uma pessoa que, ou um contato, uma empresa, que mostrou uma intenção, talvez no futuro, comprar o seu produto. Ela teve alguma curiosidade, ela fez uma pergunta, ela se inscreveu em algum formulário, enfim, é alguém que mostrou alguma intenção e que você pode trabalhar com esse lead aí dentro de um fluxo para entender se é um lead que faz sentido para você, se pode realmente se tornar um cliente no futuro e se sim, né, se ele vai se tornar um cliente, você vai também medir aqui o quão próximo você está de fazer uma oferta para esse lead, ok? Então olha só, no nosso sistema nós temos esse módulo de lead, tem as páginas, tem alguns acessos rápidos aqui também, mas de toda forma você pode cadastrar os seus próprios leads, tá? Então no módulo de lead, que seria o primeiro contato com sua agência, você poderia, por exemplo, ter um formulário. Né? Então você tem um formulário onde a pessoa se cadastra e já cai aqui no cadastro de lead, tá? Então vou cadastrar um lead qualquer aqui. Você pode, se quiser, ó, colocar novo lead, morno, quente, frio, tá? Então eu vou colocar que inicialmente é frio. Então eu vou colocar que sim. E aqui eu vou chamar de Daniel Freela, ok? Você pode, inclusive, eu até recomendo ativar aqui, ó, o modelo de lead. Eu vou maximizar a página, tá? Então imagina o seguinte: eu tenho um primeiro contato que é o Daniel. Ele tem inicialmente com a temperatura fria, né? E isso daqui geralmente a gente usa para qualificar essa pessoa, para definir o quão próximo a gente está de fazer uma oferta para ele. A situação está no contato inicial e isso daqui a gente chama de pipeline, tá? Então imagina o seguinte: aqui são as etapas da sua venda. A gente deixou muito simples, né? Em contato inicial, reunião, ganho e perdido. Mas, por exemplo, você poderia ter um outro fluxo. E para você adicionar uma nova etapa, por exemplo, imagina que eu tenho um fluxo onde a pessoa entra em contato através de um formulário e é um contato inicial, certo? Aí eu faço uma ligação de boas-vindas, por exemplo, né?
Então eu tenho uma segunda etapa aqui, que é a ligação de boas-vindas, onde eu vou tentar entender melhor sobre as necessidades desse lead, o que ele realmente está esperando do meu produto ou do meu serviço. Então, se isso for algo interessante para mim, eu passo para uma próxima etapa, que seria uma reunião. Poderia ter, depois da reunião, envio da proposta, por exemplo, né? Então, você está vendo que eu estou criando um pipeline aqui, ou seja, estou criando etapas para classificar esse lead. E aqui eu vou colocar aqui, então, contato inicial, ligação de boas-vindas. Eu entendi que esse lead, né, é alguém que eu posso vender o que eu faço, então eu vou ter uma reunião com ele, depois envio uma proposta e eu vou ganhar ou perder esse lead, tá? Então, digamos que está no contato inicial. O primeiro contato foi dia 18, não tem fim de contato, porque querendo ou não terminei ainda. O canal de contato foi através do formulário site. Então você vê que eu posso cadastrar outras fontes aqui. Inclusive eu posso, se eu quiser, mudar a cor aqui, ó, deixar laranja. Só que aqui eu mudei do Instagram, né? Mas vamos lá. Formulário aqui eu poderia deixar verde, tá? Então formulário site. Tempo de vida, como não foi finalizado, não tem tempo de vida, motivos e tags. Eu poderia colocar aqui, ó, produto XYZ, tá? Então eu posso também ter as tags aqui para me ajudar. De toda forma, o que aconteceu? Aqui, inclusive eu tenho acesso rápido, eu posso deixar ele como frio, morno, quente, e tudo isso me ajuda na classificação. Bom, além disso, eu posso colocar outros detalhes aqui, qual que é o cargo, empresa, e-mail. Você pode depois, né, que a gente vai evoluir, eu vou te mostrar isso nesse vídeo, fica tranquilo. A gente pode evoluir para um CRM, né, ou seja, ele deixou de ser alguém que tem uma intenção e se tornou um cliente, também é possível. E aí a gente tem um campo aqui de histórico, então imagina, você vai conversar aqui com o Daniel Freela, que seria eu, e você vai colocar aqui, ó, hoje, né, que é dia... Na verdade, essa data ela vai ficar alterando, né? Ela vai ficar fixa depois, mas é dia 18, certo? Às 13h17 eu, né, Daniel do Clube, fui e conversei com o cliente... Não, conversei com o lead, né? Através do seu celular e marcamos uma reunião. Sei lá. Poderia ser qualquer coisa aqui. Você poderia responder para você mesmo. O cliente me ligou para... Você poderia colocar cliente, tá? Para passar a data. Enfim, beleza? Você pode manter um histórico aqui. Inclusive, se você clica aqui, ele insere um outro bloco aqui, coloca a informação. Enfim, você tem um histórico desse lead, beleza? Então, olha só que legal. Quando a gente vem aqui no comercial e a gente vem aqui nos nossos leads, né, na página de lead, aliás, você pode fazer isso daqui também, já te mostro esses atalhos, mas aí você pode olhar aqui e falar o seguinte, olha, eu tenho um lead dentro do meu fluxo, ele está morno, né? E você poderia ver por detalhes também, ó, que eu estou no contato inicial. Então aqui você está vendo através do seu pipeline, tá vendo? Então, ó, contato inicial, reunião, ganho. Como a gente marcou uma reunião com esse cliente, eu poderia abrir o cadastro dele aqui e falar o seguinte, eu já fiz a ligação de boas-vindas, tá? Então ele vai mudar aqui no pipeline. E depois, quando a gente fizer a reunião, eu vou mudar para esse status aqui. Então, tudo bem, um contato aqui fica fácil a gente, né, saber como que está acontecendo, o que está acontecendo. Agora, quando a gente tem uma empresa onde você tem muitos leads, né, e você tem uma equipe comercial, você tem todo um processo, fica um pouco caótico. Né? Você há de concordar comigo que fica bem caótico, na verdade. Então, qual que é a intenção? A intenção é que você que é gestor, você que faz esse processo comercial, você possa olhar aqui uma carteira, de repente, de clientes, ou de leads nesse caso, né? E olhar aqui, olha, eu tenho tantos por cento aqui que estão morno, tem tantos que estão quente. Se eu olhar no meu pipeline aqui, eu tenho tantas reuniões, enfim, tem essa forma de fazer essa gestão, tá? Claro que com um só aqui fica bem simples, né? Agora, um outro recurso interessante é que se você clicar aqui, ó, ativar indicador, ele vai fazer um compilado de todas as informações que você tem. E aqui a gente só tem um, né? Mas de toda forma, ó, eu tenho 100% dos meus leads no status morno, não tenho nenhum perdido, nenhum ganho, só tenho um lead, um tá em aberto. Isso, novamente, com um cenário de um lead só, tranquilo. Mas quando você tem vários leads, centenas, talvez milhares, aí esse indicador faz muito,
muito sentido. Então, o que a gente viu até aqui é o quê? É a gente cadastrando um lead, tá? Aliás, a gente tem vídeo na nossa página do produto, né? Quando você compra, você tem acesso a vários vídeos e tem vídeos mostrando como você cria um formulário que, ao ser preenchido, ele já vem aqui para o seu cadastro de lead. Então você poderia fazer o seguinte, você poderia cadastrar lá, ele já vai cair como contato inicial, e aí como ele cai como contato inicial, você já tem a sua equipe ali que vai fazer essa prospecção, vai fazer esse contato, tá? Então aqui da parte de lead, eu só quis te mostrar mesmo que você pode administrar os seus leads por aqui. Se a gente tivesse vários leads, ficaria mais fácil para você fazer essa visão, tá? Até a gente pode, ó, quer ver? Eu vou colocar um outro lead frio. Então vou chamar aqui de Maria das Dores. Aí você pode só ativar aqui, ó, o modelo de lead. Vou cadastrar um outro aqui que vai ser quente, porque ele veio através de um formulário muito específico, ou veio por indicação, que vai ser João da Silva. Ele já veio quente. Como ele já veio de uma indicação, ele já vou fazer a reunião com ele. Enfim, quando você agora ativa aqui, você vai ter um outro cenário, ó, 33% morno, 33% quente, enfim. E aí você também vai olhar aqui, ó, por temperatura e você vai vendo essas evoluções, beleza? Bom, enfim. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o João da Silva. E vamos imaginar o seguinte, ó, na verdade o contato inicial dele foi no dia 2, né? Vamos ativar ele aqui. E o que aconteceu? Vou ter que maximizar aqui, né? O João da Silva a gente conversou, a gente veio trabalhando aqui, ele ficou quente, eu enviei a proposta e ele aceitou nossa proposta. Olha, o João vai trabalhar com a gente, vai ser um cliente nosso da nossa carteira. Perfeito. Então o que vai acontecer? Agora, o João ele não vai ser só mais um lead, ele vai se tornar um cliente. E a gente vai transformar esse lead em um cliente dentro do nosso sistema, beleza? Então olha só que legal, quando a gente está no cadastro do João da Silva aqui, a gente tem o acesso rápido, né? Então, ó, novo CRM, criar uma tarefa, criar uma reunião, lead ganho, lead perdido, e a gente pode mudar a temperatura por aqui. Vamos colocar como lead ganho, tá? Então ele está falando aqui, ó, você tem certeza que quer promover esse lead para cliente? Sim, manda ver. Então o que ele fez? Ele criou um novo cadastro dentro do nosso CRM, ele já colocou como cliente ativo, aqui a situação do lead já mudou para ganho, ele já vinculou inclusive o cadastro do João da Silva com esse cadastro de CRM, a gente pode colocar aqui só como João da Silva, por exemplo, tá? E aí a gente pode ativar aqui, ele é um CRM, um fornecedor, funcionário, vendedor? Ele é um CRM e aí o sistema já vai fazer toda a ativação pra gente aqui, o que facilita muito o nosso processo, né? Então ele está ativando aqui, como você pode ver, está colocando as informações, você pode preencher as informações aqui do nosso cliente, que agora é um cliente, né? E vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar para a página principal do WorkOS. Então a gente está seguindo um fluxo. A gente começou com uma pessoa ou uma empresa ou qualquer coisa que tinha uma intenção de conhecer mais sobre a gente, sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, certo? Nós personalizamos aqui um pipeline de vendas, né? E fomos evoluindo dentro desses estágios. Eu mostrei para você como ativar os indicadores também, para você que é um gestor ter uma tomada de decisão, de repente olhar ali e falar, cara, tem muitos leads que estão frios, o que a gente pode fazer para de repente aquecer? Olha, tem muita gente em reunião, vou fazer um mutirão, enfim, você pode tomar decisões a partir disso. E aí, agora a gente promoveu aquele lead para cliente, tá? E o que acontece? O WorkOS ele tem um módulo de CRM. E o que é um CRM? O CRM é um sistema de gerenciamento, né, de gestão dos seus contatos. Então olha só que legal. Aqui a gente tem, né, entrando no módulo de CRM que você acessa aqui, você tem aqui o cadastro de todos os seus contatos, por assim dizer. Você tem aqui, ó, Annie Mary é fornecedor, Daniel Frila é cliente, o Hank McCoy é vendedor, James Howlett é cliente e o João da Silva, que é o nosso novo lead, né, inclusive está vinculado aqui,
ele é um cliente. Então, a partir de agora, você tem esse cadastro de cliente. Pensando aqui no nosso exemplo, onde nós temos uma agência, né? Onde a gente, até colocando um pouco mais aqui de detalhes no nosso case, imagina que nós somos uma agência que presta serviços de redes sociais. A gente cria vídeos, cria carrosséis para o Instagram, cria post, cria, enfim, todos os serviços de redes sociais, SEO, cria site, enfim, tem vários serviços aí que a gente pode prestar, beleza? Agora, o que acontece? O WorkOS, ele permite você fazer a gestão das atividades desse cliente. Então, digamos que esse cliente contratou com a gente o serviço de Instagram e o serviço de YouTube, beleza? Então, olha só que legal. Quando a gente vem aqui na atividade, a gente tem como cadastrar diversos tipos de atividades. E aí, vamos entrar no conceito. O que é uma atividade dentro do WorkOS? Uma atividade, ela pode ser uma tarefa, um projeto, um objetivo, um post em uma determinada rede social, pode ser uma manutenção que você vai fazer no seu site, um backup. Então, tudo que for uma tarefa, por assim dizer, a gente chama de atividade. Aliás, como você pode ver aqui, ó, nós temos vários modelos prontos. Então, modelo de tarefa, modelo de reunião, modelo de objetivo, modelo de projeto, para redes sociais genérica, YouTube, Twitter, Instagram. Você pode cadastrar os seus próprios modelos também, tá? Você pode personalizar, tudo no Notion é personalizável, beleza? Bom, então a gente vai lidar com os posts que a gente vai fazer para o nosso novo cliente, tá? No próximo mês. Então olha só que legal, você não precisa esperar acontecer para você começar efetivamente a planejar os conteúdos. Então vou te mostrar um exemplo prático aqui. O que a gente vai fazer? Como você pode ver, no nosso caso aqui, nós temos um módulo de rede social, beleza? Então nós temos atividades que são do tipo, que são para redes sociais, e aí a gente pode fazer essa gestão por aqui, beleza? Então, vamos lá. Digamos que a gente vai começar a prestar serviço para esse cliente, né, pro João, a partir de junho, tá? Então, a gente está em maio, a gente já vai começar o planejamento. O que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui em novo, tá? Se você quiser, você já pode ativar aqui e vou colocar modelo de Instagram, beleza? Então, o que ele está fazendo aqui? Você pode dar um nome para isso. Então, ó, post 1, mês de férias, por exemplo, tá? Aí o que você vai fazer? Vai mudar o tipo aqui para Instagram, né? Nesse caso, vai colocar um responsável, que nesse caso aqui pode ser eu, por exemplo. O status dessa atividade está como não iniciado. O prazo você vai colocar aqui que vai ser postado no dia 1º, então 1º/6. Aqui você pode colocar story points, e a gente explica melhor sobre story points, né, que são os pontos de dificuldade dessa tarefa, nos vídeos que a gente tem, né, dentro do nosso sistema quando você compra. E aí o legal é que você pode vir aqui no adicionar SRM e você pode vincular aqui o João da Silva. Então, eu já vou te mostrar o que isso efetivamente resulta, tá? Mas ainda falando aqui sobre o post 1, que é esse mês de férias, você vai ver que aqui já tem um espaço para você colocar o assunto. Se você precisar criar uma subtarefa, tá, para esse post, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai criar o texto, outro vai criar a arte, outro vai conseguir a aprovação com o cliente. Você pode criar subitens, você pode anotar suas ideias, pode fazer análise de SEO e colocar aqui, usar a técnica ABCD que a gente usa bastante aqui, que é pensar nas siglas, né? Então olha só, o A é o que vai fazer chamar a atenção do seu público, o B é como que você vai fazer o branding dessa empresa ser lembrado, qual que é a conexão que você vai ter, qual que é o direcionamento que esse post vai fazer. Então tem tudo isso. As artes você pode subir aqui para ter um backup, hashtags que você vai utilizar, depois que você publicar você pode anotar as informações de pós-publicação aqui também, quantos comentários, quantas contas foram alcançadas, enfim, tudo específico. Aprendizados, o que deu certo, o que deu errado. Você pode criar um novo conteúdo aqui, observações. Aqui é um outro conceito que você também, né, vê mais informações nos nossos vídeos, mas você pode montar equipes específicas, enfim.
aqui também tem o calendário de todas as tarefas, tá? Então você pode ver que no calendário já aparece aqui o post 1, mês de férias. E a gente fez isso para você ter mais ou menos uma noção de quantas atividades você tem para fazer em determinada data, beleza? Enfim, basicamente o que você precisa entender é que agora a gente cadastrou um post para o mês de férias, beleza? Então a gente pode vir aqui, clicar no WorkOS. A gente pode, por exemplo, agora vir no cadastro de CRM. A gente pode abrir o cadastro do João da Silva. Vou abrir ele aqui. E agora você vai ver que quando a gente vem nas atividades, eu já tenho aqui o post 1. Então eu cadastrei lá na página de redes sociais, estou entrando dentro do cadastro do João da Silva e eu estou vendo aquele mesmo post, tá? Inclusive é o mesmo conteúdo aqui. No Notion, caso você não conheça ainda, você vai perceber que você tem várias formas de chegar no mesmo lugar. Então agora a gente está abrindo o cadastro do João e está olhando. E isso é ótimo, porque quando você estiver fazendo uma reunião com o João, você pode simplesmente entrar no cadastro dele e ver, inclusive, na visualização de calendário. Então você pode falar, olha, João, a gente já agendou aqui um conteúdo para o dia 1. Aqui você poderia mostrar para ele, ó, esse aqui é o mês de férias, você já tem esse post, a gente está pensando em seguir por essa perspectiva. Enfim, você consegue, de repente, numa reunião com o João, ter acesso às informações facilmente. Aliás, não é só isso, tá? Você poderia cadastrar uma nova reunião clicando aqui e falar o seguinte, olha, vamos lá, vamos fazer uma reunião de avaliação. Aí poderia colocar aqui mês junho, beleza? Então olha só, já vinculou que é uma reunião, já colocou eu como responsável, já vinculou o João como um contato de CRM e a gente vai escolher a data aqui que vai ser, na verdade, no dia 30. Então a gente vai fazer um mês de conteúdo, no dia 30 a gente vai olhar qual foi o resultado junto com o cliente. Posso ativar aqui um modelo de reunião e aquele processo que eu falei para vocês a respeito dos modelos, né? Então olha só, aqui já deixou a pauta da reunião, subitens, aqui vai colocar os detalhes dos subitens, atualização de projeto, problemas e soluções, ficou pendente, disponibilidade da equipe, calendário de tarefas. Então aqui a gente já começa a ver que tem um calendário um pouco mais extenso, que amanhã eu já tenho tarefas para serem realizadas, enfim. Tudo isso vai te ajudando a você manter o controle, porque um dos maiores desafios que nós empreendedores temos é de repente conseguir deixar as coisas de fato organizadas, né? Entrar no cadastro de um cliente e ver, nesse caso aqui, né, as atividades que eu tenho para ele, as reuniões, ó, que nem a reunião já apareceu aqui. Eu cadastrei no calendário ali, ele já apareceu a reunião aqui para mim, tá vendo? Então assim, tudo isso eu tô vendo dentro do cadastro do João. Se eu tiver atividades para outro CRM, se eu entrar no cadastro de outro CRM, eu vou ver, eu vou ter essa visão também. Mas não é só isso, né? Se eu entro aqui no cadastro da rede social, eu posso ver aqui também, ó. Ele aparece para mim. Ele aparece por calendário, aparece por prazo, por rede social, tá vendo? Instagram. Ele aparece por CRM, porque eu posso ter vários clientes. Então aqui eu vou ver tudo que eu tenho do João, aqui eu vou ver tudo que eu tenho do Daniel, aqui enfim, cada um dos clientes você pode visualizar por aqui também. Você pode ver por responsável, então ó, Daniel do clube, que sou eu, tô com esse post para fazer. Eu posso visualizar por Kanban, que é uma visualização que muita gente ama. Então aqui eu sei que esse post não foi iniciado, posso jogar para cá como iniciado e tudo vai sendo atualizado em todas as páginas. Agora, o sistema também te dá a opção de você criar páginas específicas, tá? Então olha só que legal. Estou na página de rede social, tá? Você pode clicar aqui, ó, criar uma página para uma rede social, certo? Então ele vai criar uma nova página aqui. Você pode abrir essa página, tá? E aí você poderia chamar aqui de, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Instagram João, né? Por exemplo. E aí você pode colocar um atalho também, tá? Então eu vou colocar de Red 22. Eu já te mostro para que serve isso. Tá? O que acontece com essa página? Se você quiser, você pode falar o seguinte. Aqui, nessa visualização de calendário, eu quero que filtre, tá? Então você clica em filtrar só o que for Instagram e o CRM, que seria o cadastro do cliente, for o João da Silva. Tá? Então aqui você tem uma página específica para o João, lembrando que cada visualização você pode aplicar um filtro ou outro, né? Então aqui, ó, tipo Instagram, e aqui o CRM é o
João da Silva. Vou salvar. Então, basicamente, o que eu tô criando aqui? Eu tô criando uma página onde, se eu quiser ver tudo que eu tenho do João, eu posso ver por aqui. E isso é ótimo porque você pode fazer grupos, né? De repente você tem vários contratos para dentro de uma mesma empresa. Você tem, de repente ali, dividido por equipes. Você tem dividido por redes. Enfim, você pode criar aqui um Instagram pro João especificamente, né? Se você entra aqui na rede social, você vai ver que a página ficou aqui embaixo. Inclusive, eu recomendo você mover ela para cá para ficar tudo mais organizado. Agora, quer ver o que é mais legal? Eu posso estar aqui, ó, no WorkOS, na página principal. Se eu usar o Ctrl P ou Command P e colocar aqui, ó, rede 022, ele já achou aqui, ó, Instagram João Rede, né? Rede 22. Então, essas siglas, elas servem para atalhos rápidos. Você dá um Command P ou Ctrl P e aí você vai usar aqui, ó, com 001. Então você já caiu na página comercial. Facilita muito o acesso rápido e você vai ver que a gente foi deixando atalhos em cada uma, ó. Venda, por exemplo, com 002. Compra com 003 e assim a gente foi fazendo. Se você quiser aqui, ó, rede 022, você já entra rapidamente na página do João. Então, isso daqui facilita muito, muito o nosso processo. Agora, nem só dessa parte, né, de conteúdos a nossa empresa vive, né? A gente vive também do dinheiro, do cascaio, do money. Então, o WorkOS também te ajuda a organizar a parte financeira. Olha só que legal. A gente vem aqui no módulo financeiro e a gente vai cadastrar valores para esse nosso cliente, tá? Então, digamos que a gente fechou um contrato de 6 meses e a gente vai ter um valor de R$ 1.500 por mês, tá? Então, eu vou apagar aqui esse registro, beleza? E aí a gente vem aqui no lançamento e a gente pode simplesmente clicar aqui no novo, ou a gente pode usar aqui, ó, nova entrada, nova saída, enfim. No nosso caso vai ser uma nova entrada porque o dinheiro está entrando, né? Um dinheiro que a gente vai receber. Então, nova entrada, né? Sim, eu quero criar. Aqui eu posso chamar de pagamento mesmo, né? Pagamento 001, certo? Pagamento redes sociais, por exemplo. Aqui eu tô só colocando uma descrição. Vou até maximizar a página pra gente ter o foco total. Se a data de entrada será hoje, né? Se eu vou receber hoje, não. Então, na verdade, eu vou receber no dia 1º, tá? 1º/6. Aqui eu vou colocar o valor de R$ 1.500. Aliás, você pode ativar também, ó, lançamento de entrada. Tá vendo aqui? Beleza. Ainda não foi efetivado porque eu não recebi esse pagamento. Eu posso, se eu quiser adicionar uma conta, como no Nubank, por exemplo. Eu posso adicionar um mês, na verdade eu preciso, né? Então, isso vai ser no mês de junho de 2023. Então, ativei o mês de junho. Se eu quiser, eu posso deixar um tipo de despesa que é como se fosse um centro de custo, tá? Então, posso colocar aqui como marketing, por exemplo, ou novos clientes, ou clientes, redes sociais. Você tá vendo que não estava cadastrado, eu acabei de cadastrar. Aqui eu posso vincular um CRM, então o João da Silva, tá? E aqui eu posso, né, se eu fosse uma venda, uma compra, isso a gente tem outros vídeos mostrando, pode adicionar um comercial. O importante é você saber que agora você tem esse valor lançado, tá? E o que isso significa efetivamente? Se eu vir agora no CRM, se eu vir aqui no cadastro do João, por exemplo, aqui, né, abrir o João, você vai ver que eu tenho aqui R$ 1.500 de entrada, tá? Não tenho nenhuma saída porque eu não paguei nada para ele. E aí eu já tenho informações aqui, né, inclusive de atividades em aberto, o pagamento que não foi realizado ainda, mas nada impediria de eu criar os próximos pagamentos para eu já ter uma noção dos valores. Então, olha só que legal, a gente vai vir aqui na página do financeiro, né? A gente já tem, aliás, eu recomendo que você ative o indicador, né, para que ele atualize as informações. Então ele já está mostrando aqui a entrada, ele já vai mostrar para você que o saldo do ano é R$ 1.500. Ele começa a trazer todas as informações financeiras para você, né? De toda forma, aqui, ó, 100% em aberto, 0 concluído. Você poderia, se quiser, cadastrar mais lançamentos. Vou duplicar aqui, ó. Inclusive você pode usar o Ctrl D ou o Command D. Vou jogar 6 parcelas aqui. Então, para ganhar tempo, a gente vai fazer o quê? 2, 3,
4 e 5. Aí a gente vai ter que fazer a atualização das datas. 1/6, 1/7. Ele caiu pra cá, né? Vamos pegar esse daqui que é o 3. 1/8. Aí aqui é o 4, é 1/9. E aí sobrou só o 1/10, que é esse daqui. Então beleza. Estamos atualizando aqui, ó, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A gente vai ter que fazer o ajuste dos meses aqui, né? Então aqui é julho, junho, peraí que agora aqui eu coloquei de julho. Agora sim. Junho, julho, agosto, setembro, beleza? E outubro, certo? Agora tá tudo certinho, beleza? Então, olha só que legal. Se eu olhar no meu calendário, eu já tenho aqui todo o valor, tá vendo? Eu já tenho no meu financeiro essas entradas, então eu já tenho uma previsão. Se eu quiser, eu posso vir, inclusive, aqui no cadastro de data e posso olhar aqui, ó, as previsões que eu tenho, ó, valor previsto R$ 1.500. Quando o cliente efetivo, então digamos que ele me fez um adiantamento, eu venho aqui no financeiro. Esse primeiro, inclusive, você pode ativar o indicador, recomendo, né, para que as informações fiquem sempre atualizadas. Quando a gente vem aqui e efetiva esse primeiro, né, então eu efetivei, eu realmente estou confirmando para o sistema que eu já recebi esse valor, mesmo adiantado, né? E aí, quando eu venho aqui no cadastro de data, eu posso ver que aqui eu já tenho valor efetivado no mês de junho desse ano, né, R$ 1.500. E aí eu tenho valores a receber. Então, a entrada é 1.500, né? Porque eu tenho essas entradas e saídas, mas de toda forma, aqui um é previsto, o outro é efetivado. E se você vai lá no CRM, se você entra aqui no cadastro do João da Silva, você tem aqui de entradas, né, 7.500, mas o realizado 1.500. Então você já tem as informações, inclusive os lançamentos estão aqui, tem as informações aqui mais para baixo também. Então, eu tô te mostrando que, olha só, ele começou como uma pessoa ou uma empresa que tinha uma intenção de repente ter um serviço com você. A gente passou a organizar as atividades, reuniões, tudo que a gente vai fazer com esse cliente dentro do cadastro dele. E agora eu tô te mostrando que você tem facilmente acesso ao financeiro dele, né? As informações financeiras, quanto ele vai te pagar, quanto que ele pagou, enfim, você tem todas essas informações em um só lugar, o que é realmente, sinceramente, é muito incrível você conseguir fazer esse tipo de gestão. Então, facilita demais o seu processo aí da sua agência. Então aqui a gente mostrou um case mais focado no lado operacional, como você poderia fazer a gestão da sua agência ou empresas similares dentro do WorkOS. Mas, para ser bem sincero, tem muitas outras coisas, né? Ficaria um vídeo de 3, 4, 5 horas, mas só para dar alguns destaques. Se você trabalha em equipe, você vai gostar de ter uma wiki, que é um local onde você organiza. Imagina que você vai fazer um processo de onboarding com cada novo cliente. Você pode cadastrar um artigo aqui, por exemplo, para você ter o processo de onboarding para novos clientes, né? Se você é uma empresa que está escalando, você precisa de documentação. Outra coisa também bem interessante, né? De repente, você presta suporte. Ao invés de ficar no WhatsApp, você pode criar um formulário que, quando o seu cliente preenche, ele já cai aqui como uma atividade, como um ticket, e você tem um controle aqui mais específico para suporte, inclusive tempo de SLA, para você saber se você está realmente prestando um bom atendimento para o seu cliente. Outra coisa interessante que a gente viu aqui é a parte do tipo de despesa, né, onde você vê que os clientes de redes sociais, eles já te renderam aqui em junho 1.500, e aí ele vai, né, conforme vai sendo efetivado, ele vai mostrando. No ano você ganhou 1.500, né, o seu saldo é 1.500 com esse centro de custo.
Além disso, você tem o controle também por conta, né? Então aqui, ó, o valor previsto para o Nubank são R$6.000, o valor efetivado R$1.500. Aqui a gente não tem as saídas, né, nesse exemplo, mas você vai abatendo desse saldo. Tem a parte também onde você pode montar equipes e de repente atender determinados clientes com determinadas equipes. Tem a parte de estoque, caso você trabalhe com algum produto físico. Sinceramente, tem muitas e muitas possibilidades com o WorkOS, mas é claro, aqui a gente te deu só um exemplo, tem muito mais dentro da documentação do nosso produto e a gente continua trabalhando para evoluir. Então, faz sentido aí você adquirir o WorkOS e começar a organizar de forma simples e efetiva a sua empresa. Lembrando que eu vou deixar o link do WorkOS aqui na descrição desse vídeo e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de continuar acompanhando nosso conteúdo para descobrir ainda mais sobre o WorkOS e sobre outras ferramentas também.